Episódio número 34, Mateus 8:5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado as minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo de que os filhos do reino, aqueles que deveriam ser, serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. O capítulo número 21, também, do mesmo evangelho de Mateus, vamos ver o texto, verso 28, é tanta coisa na cabeça, eu estou me perdendo aqui. Agora sim, a parábola dos dois filhos. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu: Não quero, e depois arrependido foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram: O segundo. E declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para crerdes nele. Que legal. Que legal. 2 exemplos incríveis sobre o reino de Deus e as pessoas que fazem parte dele. E Jesus aqui dá um belo tapa com luva de pelica, mais um de tantos. Algumas foram com luvas de raspa, como se diz na obra. Porque, na verdade, nós achamos que temos a detenção do reino. Temos os direitos autorais. Nós patenteamos o reino. Quando você vier aqui na igreja, nesse lugar, nesse dia, nessa hora, com esse ungido, aqui as coisas vão acontecer para você. Se você sair daqui, você vai perder a minha cobertura e vai estar nas trevas. Os gafanhotos vão acabar com você. E há pessoas que acham que são donas do reino. E elas acham que o reino acontece por causa delas. Por isso Jesus disse que do Oriente e de outros lugares do Ocidente virão pessoas, como no primeiro texto que lemos, e eles vão tomar assento na mesa de Abraão, numa boa. Mas não pode, eles são estrangeiros, relaxa, acabou isso. Não tem mais essas linhas limítrofes não, viu? Agora chegou o reino, aliás, já falamos sobre isso. A lei e os profetas vigorou até João. Da agora em diante, aqui para frente é o reino dos céus. Eita! E agora é diferente. Aí Jesus diz numa outra parábola, um homem tinha 2 filhos e disse para o filho: vai trabalhar na minha vinha. Ele disse: eu vou, mas ele não foi. Esse é aquele israelita judeu que dizia: eu sou de Deus, mas ele não vivia as coisas de Deus e não fazia a vontade do Pai. Enquanto que o outro disse: eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou fazer. Mas depois ele se arrependeu e falou: eu vou fazer. Qual foi o que cumpriu a vontade do Pai? O segundo. Então, não é aquele que diz que não é aquele que aparenta ser, não é aquele que tem uma etnia, não é aquele que nasceu dentro das fronteiras, não é aquele que tem um sobrenome israelita, não. É aquele que faz a vontade do Pai. É esse. É exatamente esse. Por isso, publicanos e meretrizes vos precederão no reino dos céus. Interessante ele usar esses 2 exemplos, porque os publicanos eram odiados, Mateus era um dos publicanos, porque cobravam impostos, e aliás os próprios judeus, eles acusavam Jesus de andar com publicanos, essa gentalha.
E meretrizes, porque foram eles mesmos que trouxeram a prostituta para ser apedrejada e Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Tá vendo esses caras que vocês desprezam e dizem que eles não prestam para nada? E essas mulheres que vocês querem apedrejar? Pois bem, elas estarão na frente de vocês, eles vos precedem no reino do meu Pai. Talvez você diga assim: isso quer dizer a respeito de quando, Zé? Eu vou dizer para você que é tudo. Lá no futuro, a gente vai chegar na eternidade e vai ter muita gente que a gente vai falar: aquele cara eu tinha certeza que estaria, porque é o nosso crivo, mas ele não estará. Ou aquela pessoa nunca vai estar, e é lá que ela vai estar. Mas ela disse que não cria, mas ela se arrependeu e creu. Mas o outro era um servo de Deus então, mas era só de fachada. Deve ser por isso que eu me sinto às vezes mais em casa, no reino e tranquilex, batendo papo com publicanos e meretrizes. Porque ali não tem ninguém se achando detentor do poder. Ainda que não creiam, eles são aqueles que buscam de alguma maneira serem felizes na vida e quando Cristo se revela, se arrependem. Eu me sinto às vezes mais ambientado entre publicanos e meretrizes, cumprindo a missão e levando o reino, do que entre certas lideranças religiosas que dizem que sim e fazem o não. O reino de Deus não é de ninguém, aliás, ele é de Deus. Ele não tem a ver com lideranças religiosas e ele não é patente. Você não precisa estar com tal pessoa porque sem ela não há reino. Aliás, se o Espírito habita em você e Cristo derramou o seu sangue por você, bem-vindo, você já é do reino. Não se venda e não se deixe consumir por gente que quer se alimentar de quem você é e do que você tem. O reino está aí para todos. E não seja um preconceituoso dizendo que publicanos e meretrizes são imundos. Todos nós somos imundos, todos nós somos pecadores, dependentes e carentes da graça e da misericórdia de Deus todo dia. Acho que você devia se aproximar mais de publicanos e meretrizes. Perigas você encontrar mais o reino do que em outros lugares. Bora lá. Valeu, galera.